A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a nossa revista. Ela traz o título Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado, tá certo? Então esse é o título da nossa revista. É o terceiro trimestre de 2019 e nós estamos estudando a nossa lição. A nossa lição é a lição de número 5, quando vai tratar sobre a mordomia da igreja local, tá certo? Do dia 4 de agosto de 2019, terceiro trimestre do ano de 2019. É a classe de adultos, porque nós temos uma classe de jovens e classe de crianças. Nesse caso aqui, é a nossa lição de adultos, tá bom? Aí a lição de número 5, a mordomia cristã. E aqui no rodapé do vídeo você tem aí o meu nome, né? Alba Edson Gomes Livramento, é com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua cooperação, inscreva no nosso canal, divulgue esse trabalho, mande para um amigo, um conhecido, um parente, um irmão em Cristo, e fazendo assim você está nos ajudando a divulgar esse trabalho para o crescimento da obra de Deus e o nosso entendimento. Nós como professores, você professor, você aluno, pode estar tendo aí mais um material de estudo aí para enriquecer a sua aula aí com seus alunos nos estudos bíblicos. Amém, amados? Vamos adiante. Um texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na igreja de Deus, que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14 e o versículo 15. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala estas coisas, né, na qual ele estava referindo à igreja, né, a igreja do Deus vivo, a igreja como coluna e firmeza da verdade, né, quando está tratando, nesse caso aqui, falando dos membros, né, a igreja não o templo, mas a igreja como o corpo de Cristo, no caso, os cristãos, tá bom? Aqui a verdade prática diz o seguinte: o cristão deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Tá certo? Então, quando ele refere-se à igreja, ele está falando aqui, né, neste caso aqui, do local de adoração, né, assim como o cristão viver, né, preservar, valorizar o ambiente onde é reservado para a comunhão entre os santos, entre os cristãos, e também assim fazer a adoração, né, a Deus no serviço do reino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo 31, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e o versículo 25. Não vou ler para ganharmos tempo. Vamos adiante na nossa lição. Aconselho que você faça a leitura da leitura bíblica. Se isso não aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo aí e faça, porque é bastante proveitosa para o entendimento da nossa aula. Nós temos aqui 3 objetivos específicos, que são apresentar a mordomia dos bens, né, é o primeiro título da nossa lição.
refletir a mordomia da ação social da igreja, conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Então nós estamos estudando, amados irmãos, falando sobre a mordomia. E aí eu acredito que você já tenha entendido o que é ser mordomo na obra de Deus, na casa de Deus. E esta lição vai falar sobre a mordomia da igreja local. Como é a mordomia dos bens, que são esses bens da ação social da igreja, quem faz, por que mordomia da ação social, por quê? Então nós vamos estar falando aqui de uma maneira bastante prática e objetiva para o nosso entendimento, tá bom? A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte, olha, a igreja é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Tá certo? Então a igreja é formada por pessoas. Então quem são a igreja? A igreja são as pessoas. Não o templo. O templo é apenas um local de reunião, de adoração. Mas a igreja são pessoas. Então formada por pessoas. A igreja é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Tá? Então, com base nisto, vamos dizer o seguinte, nessa lição refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolveremos nossa comunhão com o Pai. Nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Muito bem. Então, amados, aqui nós temos aqui na introdução, porque uma vez reunidos nós precisamos ter comunhão, uns com os outros, comunhão com os irmãos, para que nós possamos adorar o Pai Celeste. Se nós não tivermos comunhão entre os irmãos, na irmandade, entre os crentes, se não existir comunhão, como que eu vou ter comunhão com Deus, com o Pai, que eu não conheço? Então primeiro eu tenho que estar em comunhão para reunir no templo, para adorar, congregar e servir a Deus. Porque se eu não tenho comunhão com o corpo, com os irmãos que formam o corpo de Cristo, eu não posso adorar Cristo, que é o cabeça do corpo. Eu não tenho como adorá-lo, tá certo? Então eu preciso primeiro estar de bem com a comunidade, estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, para eu adorar a Deus, tá bom? Vamos adiante. Eu vou falar sobre a mordomia dos bens espirituais. Aqui nós temos 3 subtópicos: a mordomia e a valorização da palavra de Deus, a mordomia na evangelização e no discipulado, a mordomia no uso dos dons espirituais. Tá? Valorização da palavra de Deus, mordomia na valorização da palavra de Deus. Olha, ao longo do século, Deus confiou a proclamação da sua palavra aos seus seguidores. Tá? Então, nós vemos aqui, Deus confiou a proclamação da palavra de Deus, da sua palavra, quem? Aos seus seguidores. Então, os seguidores de Cristo são os atalaias bíblicos, aquele que proclama a palavra de Deus, o porta-voz da proclamação da palavra de Deus. Na continuidade aí, na nossa lição, diz assim: há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2, capítulo 17, versículo 14. Vai estar falando sobre Deus falou com e por Moisés, por meio de Moisés. Tempos depois falou por intermédio dos profetas, a partir de Samuel até Malaquias. Então Deus nesse período falou através dos profetas. E nos últimos tempos revelou-se através de seu Filho, Jesus Cristo. Tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então nós temos aqui que Deus nos
no Antigo Testamento falou através de Moisés, depois ao longo dos tempos através dos profetas e nos últimos tempos tem falado através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o último, nas Escrituras Sagradas que tem falado com a igreja. Então a sua palavra sempre foi proclamada, ele como seguidor, sempre foi proclamada, e todos os que professam a fé em Cristo proclamam esta palavra. E até então, nos últimos dias, tem falado com o seu povo através do Filho. Vamos falar a respeito disso na palavra revelada. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola bíblica dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Tá? Então, através dos últimos dias do Filho, hoje os pastores, evangelistas, discipulados, professores de escola bíblica dominical e companhia limitada está disponíveis como mordomo para cuidar da evangelização e da pregação da palavra de Deus, do discipulado desta palavra. Aqui falando através do Filho. Tá bom? Vamos adiante. Na proclamação do Evangelho, aqui eu criei um slide para nos mostrar isto que eu acabei de falar, na proclamação do Evangelho no plano de Deus. Aqui, muito bem, nós sabemos que a missão da igreja foi essa, Esta é a missão da igreja, de proclamar o Evangelho. Isso foi uma ordem dada por Jesus. No livro de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15, o Senhor Jesus diz que ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê está condenado. Então isso foi o Senhor Jesus que falou através da sua palavra no livro de Marcos. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 4 ao 8, lá no versículo 8 está falando sobre a proclamação deste Evangelho. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4 ao versículo 8. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4 ao versículo 8. O que está escrito? Está escrito assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Tá certo? Então aqui, amados, neste slide, explicando este slide, nós vemos aqui, essa primeira circunferência aqui, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, do 4 ao versículo 8, está falando aqui, nesta revelação desta palavra, Jerusalém. Ele está dizendo que a igreja parte de Jerusalém. A igreja parte de Jerusalém. Então ele fala aqui, que eles fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido
revestido de poder. Revestido de poder. Revestido de poder. Então aqui, logo após a Jerusalém, está a igreja, né? A igreja recebendo poder. Atos capítulo 1, versículo 8. A igreja recebendo poder. Para daqui, a terceira circunferência vem a Judéia. Se vocês verificar aqui, essa circunferência, ela dá a volta, de 360 graus, igual à primeira. É que eu fiz só uma miniatura de cada uma, né? E depois vem a Samaria, a outra circunferência, até Samaria, e depois até os confins da terra, ou seja, não tem limite não tem limites aqui o mandado, né? O chamado, né? Não tem limites aqui o chamado, né? Aqui o segredo da igreja é o serviço, né? O segredo da igreja é o serviço. Se a igreja trabalha, ela avança, né? Precisa alcançar as partes mais longínquas da terra. Então isso foi um propósito no plano de Deus, para a missão da igreja. A igreja é que tem esta missão de fazer este trabalho. Foi confiada à igreja e simplesmente à igreja, não mais alguém que faça. A igreja é que tem essa responsabilidade. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu inestimável e infinito valor. Pois com base neste slide, embora a responsabilidade de todos, pregai o evangelho a toda criatura, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15, para fazer isso precisam deste preparo. Tá certo? Zelar pela palavra. Zelar pela palavra de Deus. Zelar. Todos devem zelar, lendo-a, estudando-a profundamente, né? E realçando o seu inestimável e infinito valor. Porque não dá para medir este valor. Então, mas estudando com profundidade, terá preparação para proclamar, tá bom? Espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha a primazia, tá certo? Então aqui é uma realidade. No culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter prioridade. Caso contrário, os prejuízos espirituais são grandes, tá? Na nossa lição dei uma resumida, né? Dando uma resumida aí na leitura da nossa lição, é isso aqui. Então, a primazia da palavra de Deus no culto, a primazia é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Não é louvorzão, não é sapateio, não é aviãozinho, não é línguas estranhas, não. A primazia é o estudo da palavra de Deus. Até porque o apóstolo Paulo, certa feita, no livro de 1 Coríntios, se não me falha a memória, ele diz que ele preferia falar 5 palavras na língua da igreja, na língua dos crentes, do que 1000 palavras em línguas desconhecidas. Por quê? Porque ele falando na língua da igreja, ele estava edificando a igreja. Ele falando em língua desconhecida, quem estava sendo edificado era ele, porque ele conhecia,
estava sendo edificado, mas a intenção dele era edificar a igreja, que a igreja fosse ensinada, tá? Ensinada. Então, nós temos que falar algo que a igreja está com condição de entendimento, tá bom? Então, é isso que é a evangelização. Segundo subtópico aí do primeiro tópico é a evangelização e no discipulado, a mordomia a respeito da evangelização no discipulado. O que é isso? Uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todo tipo de pessoas, né? Conforme já falamos aí, Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 e o versículo 16, quando o Senhor Jesus fala que tem ir a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê está condenado, já está condenado, tá? A Bíblia nos diz que devemos proclamar esta palavra em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Somente a palavra de Deus pode transformar o interior das pessoas. Somente a palavra de Deus que tem condição de transformar, né, de mudar a vida de uma pessoa, mudar a maneira de viver, tá? Então somente a palavra de Deus. O homem não muda, o pastor não muda, o prefeito não muda, o presidente não muda, o pai não muda, a mãe não muda, ninguém muda. A palavra de Deus muda, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Pai vos libertar, verdadeiramente sereis livre, tá? Então é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Ela liberta, porque ela fala a verdade. Quando nós conscientizamos desta verdade, aí nós somos mudados. Continuação da leitura. Paralelamente à evangelização deve ocorrer o discipulado eficaz, tá bom? Que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazo, para que o novo convertido haja aprofundamento na fé e cresça nutrido na verdade do Evangelho de Cristo. Eu dei uma resumida aqui no subtópico para melhor entendimento nosso. Pois sem o discipulado, as estatísticas missionárias revelam que a maioria das pessoas que aceitam a Cristo acabam não permanecendo por falta de entendimento e ensino, tá? Então, uma vez aqui, amados, pregando o Evangelho, uma vez aqui, Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 e o versículo 16, pregando a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Uma vez crendo, eu preciso manter isso aqui, paralelamente tem que ocorrer o discipulado, que é o ensinamento da palavra de Deus, né? Que esse ensinamento ele é paulatinamente, ele é sucessivo, mas o entendimento, o aprendizado é paulatinamente, é progressivo, né? O ensinador cristão, no caso nós que ensinamos a palavra de Deus, precisamos ter a perseverança do ensinamento em curto prazo, em médio prazo e em longo prazo. Porque tem pessoas que pessoas que às vezes estão em situação, quem sabe, em vida em risco, em fase terminal. Então precisamos, né, de uma prioridade muito urgente, em um curto prazo, procurar aquela pessoa, ter um entendimento, porque ela pode partir para a outra vida, e aí ela será salvo. Médio prazo, aqueles que às vezes têm uma certa dificuldade, têm um tempo e têm uma certa dificuldade para resistir a esta palavra. Então nós temos que ter essa perseverança. E longo prazo, né? E longo prazo, ou seja, sempre pregando a palavra para aqueles que não querem, né? E para que o Espírito Santo venha falar. Então nós precisamos ter esta paciência para pregar este Evangelho
para estas pessoas, tá certo? Então é isso, né? Por quê? E aí depois, na verdade, né, ela precisa acompanhar esta pessoa sempre, porque essa pessoa é nova convertida, para que ela possa ter um aprofundamento na fé e cresça na verdade, né? Cresça na verdade. Porque se eu não ensinar, esta pessoa tende a não permanecer por causa das coisas, né, da vida, né? O mundo é cruel, o mundo é muito atrativo, né? O mundo, as coisas do mundo são muitas atrativas e acabam levando as pessoas para a atração do mundo e aí desagrada a Deus, como diz na palavra de Deus. Muito bem. Terceiro tópico aí sobre a mordomia dos bens e dos dons. O que é isso? Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja, né? Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. Então, aqui, amados, os dons, eles são dados por Deus, né? São dados por Deus. Para quê? Para ter poder, para poder, né? Para dar poder, autoridade e unção à igreja. E isto é confirmado pela palavra. Quando você ouve ou você assiste, está adorando a Deus, né? E está em um culto onde a palavra vem por alguém que tenha essa reverência, que é realmente um mordomo e cuida da palavra, buscando ela existe unção, a unção na palavra. E aí ela é confirmada, por quê? Porque a todos glorificam a Cristo, porque a palavra fala ao coração do pecador ou das pessoas que estão ali, né, para assistir, para não assistir a um culto, mas para adorar a Deus no culto. Veio adorar a Deus, pessoas que vão à igreja para adorar a Deus e não simplesmente para assistir a um culto. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, tá? Falei isso no início. Então, foram confiados unicamente à igreja. No início eu disse o seguinte, que a responsabilidade da pregação da palavra de Deus, né, da proclamação do evangelho, foi concedido apenas à igreja, assim como os dons espirituais, tá? Foram concedidos unicamente à igreja, ao corpo, nós, né, a igreja, ou seja, aos salvos. Por esse motivo, amados, não pode qualquer pessoa, né, dizer que tem o Espírito Santo, porque não é verdade. Falar em línguas não é possível porque a pessoa não está em Cristo. Então precisa ter este cuidado, tá? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Então esse dom foi dado, mas cada um tem que saber administrar aos outros, às outras pessoas, o dom que foi recebido por Deus, né? Porque não foi dado pelo patrão, não foi dado pelo pai, pela mãe, não foi dado pelo filho, não foi dado pelo vizinho, mas este dom foi dado por Deus. Então recebeu de Deus. Então tem que administrar, né, a outra pessoa e ter cuidado, porque ele recebeu para usar e tem que usar bem, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, como bom dispenseiro, eu preciso saber usar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, vai nos dizer, então preciso saber usar os dons da palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte, fala que vai nos orientar quanto ao uso correto dos dons espirituais, tá bom? Então lá vai estar escrito, é bom que você dá uma lida, né, nos orienta como devemos usar. Assim deve ser observado alguns movimentos estranhos quanto ao uso dos dons espirituais pelos movimentos pentecostais. Também deu uma resumida aqui do que está na revista, porque existe aí alguns movimentos, né, e pentecostais de algumas igrejas, né,
e até no nosso meio também, né, pessoas que às vezes, né, se alegram um pouco e acabam extrapolando aí na adoração, e muitas das vezes são considerados aí como carnalidade. No caso aí, pessoas acabam extrapolando aí nos cultos, né, públicos, né, pulando, rodopiando, sapateando, fazendo aviãozinhos, e aí vai. Então, não que isso seja proibido, mas é bom que a gente tenha cuidado para não deixar a carnalidade, né, ser levado pela emoção, pela carnalidade, né? Então, é importante a gente, né, não ser menino neste assunto, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade, como o Jesus falou para aquela mulher samaritana. Adorar a Deus com raciocínio, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, né? Para que nós venhamos conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus. Então é um culto racional, né? Um culto racional. Então isso é importante a gente ter e saber usar os dons espirituais. Segundo tópico aí, a mordomia da ação social da igreja. Aqui nós temos 3 subtópicos também: a assistência social no Antigo Testamento, a assistência social no Novo Testamento, e agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Então é importante nós termos esses entendimentos. Assistência social da igreja. No Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra de assistência social. Tá? Então nós temos aqui nos Salmos, Davi reflete analisando a situação do necessitado, né? Quando ele diz que ele foi moço e agora ele é velho, nunca viu necessitado mendigar o pão. Então Davi, e nos Salmos, no provérbio, o sábio Salomão escreve advertindo para que o justo fosse informado sobre a causa dos pobres, né? Então às vezes as pessoas se faz de justo e não percebe a necessidade do outro. Importante isso aqui. Então o sábio Salomão fez essa advertência. Nos profetas, Isaías clama pelos necessitados, né? Isaías capítulo 1, versículo 17. Jeremias fala também sobre a defesa dos oprimidos, né? Jeremias 22, versículo 3. E aí vai, né? Tem aí inúmeras referências aí para estudarmos. Assistência social no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus também, amados irmãos, ele multiplicou pão e peixe 2 vezes, né? Para alimentar multidões. Nós vemos lá em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21, e Mateus capítulo 15, versículo 29 ao versículo 39. Fala sobre as 2 multiplicações de pães e peixes que o mestre fez. Isso indica que Jesus deu muita importância ao socorro à necessidade dos famintos, né? Ele deu muita importância. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam de pão cotidiano. Isso aqui é um pouco meio que polêmico até comentarmos, mas é a leitura da palavra de Deus. Então a igreja precisa ter esse cuidado e fazer essas assistências aqui às pessoas que necessitam do pão no dia a dia. A igreja precisa ter um certo preparo para estar fazendo esse trabalho. Nós vemos nos apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Esse trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Vemos lá no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6, na instituição dos diáconos, quando foi escolhido ali 7 homens de boa reputação, né, cheio do Espírito Santo, para fazer esse trabalho. Nessa época a igreja crescia de uma maneira bastante exorbitante, né, de uma maneira bastante considerada, e foi necessário
fazer a separação de 7 pessoas para esse trabalho através dos apóstolos, tá? Na qual está lá um deles, Filipe e Estevão, né? Foi um dos que, além dos 7, esses 2 destacaram bastante, né, aí no Evangelho. Nós sabemos, consideramos aí no livro de Atos dos Apóstolos, o trabalho maravilhoso de Filipe com o eunuco da rainha de Cadaque, né, quando ele estava voltando ali da adoração em Jerusalém. E também sabemos que que Estevão foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, que ele, né, teve a sua morte de uma maneira bastante trágica, mas, né, para a glória de Deus. Ele diz que ele via o céu aberto e aquilo era tremendo naquele momento de agonia que ele se sentia, mas ele tinha a alegria, né, da proclamação, da defesa do Evangelho na qual ele cria, né? Nas epístolas, o apóstolo Paulo ensina sobre os dons. Ele dá ênfase no ministério do socorro aos pobres e carentes. Romanos capítulo 12, versículo 8. Então o apóstolo Paulo ele dá essa ênfase. Então esse dom do socorro é um ministério, é importante, e ele é muito importante no reino de Deus. O apóstolo Tiago também, ele diz que, na sua carta, ele afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar da corrupção. Guarda-se da corrupção. Este é um dos maiores dons, né? O maior dos dons é esse. O maior, ele fala sobre que a verdadeira religião é isso, é ter estes cuidados, né? Agindo para a glória de Deus. Não devemos politizar o reino de Deus, pois a Bíblia diz que o mesmo é tomado à força, ou seja, esforço, né? Não deve politizar. Então o reino de Deus é tomado à força, devemos nos esforçar para alcançá-lo, tá? Assim devemos protestar qualquer tipo de ideologia do marxismo ou socialismo, ou ainda teologia da libertação, que usam esta prática supostamente nobre e escraviza pessoas para se perpetuar. Aqui ficou errado o nome, mas a palavra é perpetuar no poder. Então, pessoas para considerar perpetuar no poder, usa aí dessas ideologias, né, trazendo aí um verdadeiro fardo pesado e jugo cruel, né, para os seus congregados e trazendo aí essas ideologias baratas, onde infelizmente hoje em dia isso se leva a uma prática. Nós sabemos que o fundamento da igreja local para a prática social está pautada, né, nos salmos, nos profetas, em Cristo, nos apóstolos e em toda a Bíblia Sagrada, né? Nós já falamos isso. Então o fundamento está neste processo, e qualquer coisa que vem além disso não devemos descartar, não devemos aprovar. Muito bem, terceiro tópico aí, sobre a mordomia dos crentes na igreja local. Aqui também nós temos 3 subtópicos, né? Vamos falar sobre, em primeiro lugar, é preciso congregar, liderar cristãos como membro, líderes cristãos como membro, e a mordomia dos membros e congregados. A lição vai falar sobre desigrejados, amados, né? A lição vai estar falando sobre desigrejados. Infelizmente são muitas pessoas que fazem parte desse movimento falso, né? Movimento falso, dizendo que não há necessidade de congregar, porque uma vez ele sendo se a igreja, ele é igreja, então ele pode adorar a Deus em casa mesmo.
Enquanto isso não procede esta afirmação, porque uma vez esse entendimento é perigoso para o desencorajamento na vida espiritual. Então nós devemos congregar. A Bíblia ensina que devemos congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25, você pode ler. Qualquer que for sua igreja, se grande, qualquer que for sua igreja, se grande, pequena, ou até um ponto de pregação, alega sim em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar dos dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tá? Então, qualquer que for, amados irmãos, é bom estarmos em comunhão, conforme falei lá no início da nossa lição. Né? A comunhão é através da comunhão que eu adoro a Deus. Se eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não consigo adorar a Deus, muito menos de casa ter alegria na adoração. Então é preciso a gente ter realmente comunhão com os irmãos, sim. Tenha alegria em congregar, ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, o corpo. Né? A igreja é o corpo de Cristo, é o seu corpo. Então ame a igreja, tá bom? E congregue. Líderes cristãos como mordomo. Os pastores das igrejas locais, como mordomo cristão, têm grandes responsabilidades diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Tá? Então, a responsabilidade dos pastores e líderes, aqueles que estão na direção, na frente dos trabalhos, principalmente na igreja local, ele tem uma grande responsabilidade nas almas que lhes foi confiada. Foi Deus que confiou. Então é a responsabilidade para conduzi-los, essas pessoas, à mansão celestial que está nos prometida. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Né? Jesus mesmo deu exemplo. Ele nos ensina a cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés dos discípulos e nos ensinou. E ensinou: entendeis o que vos tenho feito? Ele fez uma pergunta. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 12 e o versículo 15. Ou seja, nenhum líder pode se comportar maior que outro. Então ninguém pode se comportar maior que outro por ser líder ou por ser o tal de o pastor, né, o pastorzão, por exemplo, né, digamos assim. Não, porque o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos dando o exemplo. E ele diz: olha, vocês não entendem, vocês não estão entendendo o que tenho feito. Tá? Aí ele diz: ó, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então ele deu exemplo. Então é importantíssimo o exemplo do mestre. A mordomia dos membros e congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus, conforme a sua capacidade. Então, conforme a sua capacidade, você deve exercer a obra que te foi exercida, que te foi confiada. Né? Você pode também orar, louvar, testemunhar, evangelizar, visitar enfermo e afastados, liderar departamentos e realizar outras atividades que tem na igreja. Então tem muito trabalho dentro da igreja. É preciso trabalhar enquanto é dia. Né? João capítulo 9, versículo 4. Então tudo isso é trabalho da igreja. Não temos desculpa de dizer que não temos trabalho. Conclusão da nossa lição, nós podemos dizer o seguinte: a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Acabei de falar em algumas delas. Abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Então é um privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Tá? Você descobriu qual o seu dom? Se não, descubra e adore a Deus. Sirva a Ele
com o dom que ele te deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria, amado irmão. Congregue com alegria. Valorize a igreja local. Valorize a sua igreja. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê um final de semana feliz para a glória de Deus e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém!